Então, boa noite. Eu sou o professor Daniel e vou estar acompanhando vocês, então, na disciplina de Ciências Atuariais aplicadas ao RPPS, né? Não sei se vocês já deram uma olhada lá na disciplina. Eu sou formado em Administração, Ciências Contábeis, Matemática e Pedagogia. E tenho pós-graduação em Gestão de RPPS, tenho certificação CPA 10, tenho a certificação nova agora para dirigentes de RPPS, né, exigida pelo Ministério, e mais algumas outras pós aí. E vou estar acompanhando vocês. Essa disciplina eu elaborei junto com a professora Iracema. Ela leciona a disciplina de, acho que é contabilidade aplicada aos RPPS, né? E além de ter Isso. elaborado com ela, né, eu vou estar acompanhando vocês. Então, eu espero que seja interessante, que seja proveitoso, né? O que eu preciso estar falando inicialmente para vocês é assim: vocês já devem estar habituados com o sistema da FECAP, né? Sim, Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente precisa estar definindo seria o trabalho em equipe. Então, eu quero que vocês mandem para mim, pode ser até no chat lá da aula, né? Quais são os grupos. Então, vocês sabem que essa turma de vocês é uma turma pequenininha, né? São 7 alunos só. Então, vocês precisam definir quem vai fazer parte de qual grupo, né? Pela minha lista aqui, nós temos o Anderson, a Cíntia, o Éder, a Ieda, a Maiara e o Willames. Então, aí vocês precisam definir. Essa Tá? Ieda quiser fazer junto comigo, porque assim, eu não conheço os outros, né? Perfeito. eu também não, eu acho que só o Éder que eu conheço. Até a Certo. disciplina anterior que eu tive com a professora Iracema, eu Sim. acabei fazendo individual, porque Ah, cada um tá. fez, era uma turma pequena também, né? E eu acabei fazendo tanto a atividade individual e a de grupo, eu fiz individual, porque não, o pessoal, cada um fez o seu e a gente se comunicava, um não queria fazer, o outro achava que era melhor fazer sozinho. Mas se a Mayara quiser, estamos aí. A gente, Ah, tá, quero sim, Ieda. ah, A então gente tá pode ótimo. fazer juntas. Vamos Olha, fazer. eu posso dizer para vocês assim, as duas atividades que eu preparei para vocês aí não são atividades difíceis de serem realizadas, tá? Tanto atividade individual como atividade em equipe são atividades que podem ser feitas perfeitamente por uma pessoa sozinha, não tem problema nenhum, tá? Certo. Então, assim, não sei se vocês deram uma olhadinha, mas eu vou comentar assim, a atividade individual, que é a primeira que vocês têm que fazer, né? Então, na Certo. atividade individual, eu falei sobre abono de permanência. Vocês conhecem o que é abono de permanência? Sim, Conheço, professor. Quem é servidor público, né? O governo, ele como uma forma de incentivar o servidor, né, a continuar trabalhando, mesmo que ele já tenha atingido todos os quesitos, né, para a aposentadoria voluntária, e ele, se ele permanecer trabalhando, ele pode estar recebendo o abono de permanência. E o que é o abono de permanência, né? Antes da emenda constitucional 103, o abono de permanência ele correspondia exatamente ao valor da contribuição previdenciária. Agora houve uma mudança e assim, os RPPS podem definir qual é o valor, né, ou a prefeitura ou o governo, né? Eles podem definir qual é o valor que vai ser devolvido para o funcionário. Então, não necessariamente precisa ser o valor total da contribuição que é descontada dele. Mas mesmo assim, é um valor que seria devolvido. Então, assim, o abono de permanência, ele é um incentivo. Se a pessoa continuar trabalhando, ele continua recebendo o salário dele e tem o reembolso ou total ou parcial daquilo que ele contribui para a Previdência. Tá? Isso seria o abono de permanência. mas aí, E aqui, professor, mas deixa pois só não, uma dúvida. pode Assim, que falar. nem aqui no município que eu trabalho no fundo de previdência aqui do município de Francisco Morato, né? Perfeito. E é 100% do que desconta é o que volta. Sim. Então assim, tem uma. Então, após a emenda 103, o senhor está falando? Sim, Que a, agora, se eu não me engano, foi alguma coisa.
Eu acho que foi aquela super portaria que estabeleceu isso. Se eu não me engano, foi isso. Entendi. Mas, assim, a maior parte, porque, na verdade, quem vai estar fazendo isso é ou o governo municipal ou o governo federal, ou, desculpa, estadual, né? Para poder estar legislando. Então, assim, dependendo da situação, muitos municípios não quiseram estar mexendo nisso aí e muitos governos estaduais também não. Me parece que teve algum município que já fez uma alteração. Então, eu acho Entendi. que, se eu não me engano, tem município que vai devolver metade do valor da contribuição, E entendeu? a Mas outra a metade maioria repassa para o fundo, para Oi? o Instituto de Previdência. A outra parte repassa para o Instituto. Não, ele vai descontar. Vamos supor que o cara ele contribua com R$ 500. Então, desconta R$ 500, passa para o Instituto. E a prefeitura É. devolve 250 para o funcionário. Metade, Entendi. entendeu? Entendi. A Eu já vi. contribuição que é da Previdência tem que ser o valor total. Não pode Total. ser metade. Não pode. Tá Entendi. bom? Uhum. Então, nessa atividade aqui, eu peço para vocês explicarem para mim o que é o abono de permanência e qual seria o seu valor. Então, assim, considerando, vamos partir da premissa que nós vamos continuar com 100%. Perfeito? Então, é para vocês explicarem com as suas palavras. Bem tranquilo. Aí, Uhum. uma outra questão é: o abono de permanência traz alguma vantagem para o RPPS? Você vai falar para mim sim ou não e explicar por quê, tá? Aí nós temos dois casos, né? Dois estudos de caso. Um é da Ana Laura, ela é uma servidora que ingressou no Banco Central do Brasil, no Bacen, em 1º de julho de 1990, mas ela fez um concurso para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em 2003. E ela foi devidamente aprovada e nomeada. A Ana Laura, ela saiu do cargo do Bacen no dia 5 de janeiro de 2004 e ingressou, ou seja, ela tomou posse na Anatel no dia 6, no dia seguinte. Então, atualmente, a Ana Laura tem 60 anos de idade e recebe R$ 13.807 de remuneração, sobre as quais ela tem uma incidência de 14% de previdência. Aí eu pergunto se a Ana Laura tem direito ao abono de permanência e, em caso positivo, qual é o valor desse abono. Tá? Então, vocês vão analisar e responder para mim. Não é nada complicado. O segundo Beleza. caso é o do Roberto Carlos, né? Ele é o servidor da Funasa, a Fundação Nacional, né? Que ingressou no dia 15 de agosto de 2012. A remuneração de Roberto Carlos é de R$ 15.000, sendo que desses valores, 200 é no auxílio transporte e 800 auxílio alimentação. Atualmente, o Roberto Carlos está com 70 anos de idade e tem a incidência de 14% de previdência sobre a sua remuneração. Aí eu pergunto, Roberto Carlos, tem direito ao abono de permanência? Sim ou não? Caso positivo, qual é o valor do abono? Tá? Então, se falar que não é, não precisa responder a segunda parte. Se falar que tem, aí precisa dizer para mim o valor. Simples. Nada complicado. Tá? Beleza. Aí nós temos o trabalho em equipe, né? Atividade em equipe. Também não é nada fora do comum, né? Vou só carregar aqui. Na atividade em grupo ou em equipe, né? Eu falo assim, olha, com base nas aulas, então assim, é interessante que vocês só façam ele quando você já estiver no módulo 4, né? Porque senão vai ficar alguma coisa pendente, né? Então eu falo assim, olha, com base nas aulas e explicações sobre os 4 módulos da disciplina, desenvolva em grupo as seguintes questões em forma de um artigo acadêmico. Não precisa fazer nada muito nos moldes, assim, só usando português correto, aquelas coisas todas, assim, não precisa ser um trabalho acadêmico, até porque não vai ser um trabalho extenso, né? Então, eu pergunto assim, explique o que é o cálculo atuarial, até lá vocês já tiveram essa disciplina, né? Já estudaram sobre isso.
Quem são os responsáveis pela definição das hipóteses atuariais? Isso é bem importante, tá? E quem é o responsável pelo cálculo atuarial? Então, na mesma pergunta, são três, né? Então, o que é o cálculo atuarial? Quem são os responsáveis pela definição das hipóteses atuariais? E quem é o responsável pelo cálculo atuarial? Isso não é complicado, tá? Lá dentro do e-book vai estar toda essa explicação. Segundo, explique o que é equilíbrio financeiro e o que é equilíbrio atuarial. Eu lembro que teve uma das aulas, né, que eu fiz eu gravei as aulas para vocês, então teve uma das aulas que eu frisei bastante, né? O que é equilíbrio financeiro, o que é equilíbrio atuarial, qual a diferença de um para o outro. Então, assim, quem assistir a aula vai conseguir responder tranquilamente. E o terceiro é analisar o comparativo do resultado atuarial abaixo. Então, tem aqui um quadrinho com os valores, né? E eu peço para vocês fazerem uma continha, né? Eu peço para vocês verificarem a situação do resultado atuarial, né? Então, é para fazer o número 1 menos o A. Então, é só procurar onde que está o número 1, onde está a letrinha A, pegar o valor do número 1, tirar do número A, fazer a conta e dizer para mim, né? O que aconteceu? É um déficit ou é um superávit? Aí a primeira parte é déficit financeiro, superávit financeiro. E a segunda parte é déficit atuarial, superávit atuarial. A conta do segundo é diferente, é o 1 menos o 3. Aí eu pergunto, em 2019, o RPPS de Caminho Feliz obteve déficit ou superávit financeiro? Um dos dois, né? Qual o valor? Letra B. Em 2019, Caminho Feliz obteve déficit ou superávit atuarial? Qual o valor? E explique quais são as formas de equacionamento de um déficit atuarial. Isso vai estar no módulo 4. Ok? Então, assim, não é complicado. Dá para fazer, se quiser fazer sozinho, dá para fazer tranquilamente. Se quiser fazer em grupo também, vai dar para fazer tranquilo, tá? Não tem nada assim, uma pesquisa extensa, difícil, não. Com o material da aula, vocês conseguem responder tranquilamente. Inclusive, uma das perguntas é só assistir a aula que eu gravei, tranquilamente vocês já respondem. Tá bom? Tá bom, professor. Então, assim, eu vou considerar a Maiara e Ieda como sendo um grupo. Se por acaso mais alguém quiser participar, daí depois vocês me avisam. Tá Tudo bom? bem, tá É, bom. assim, eu particularmente não tive contato com ninguém. Eu já iniciei iniciei o segundo módulo ontem, né, que começou, né? Perfeito. Isso. Aí o primeiro eu já fiz as etapas e agora eu comecei o segundo. Então, assim, E eu o não que que tive você achou contato do com primeiro ninguém. módulo, Ieda? Ai, assim, particularmente eu acho bem complexo a parte atuária, né? Para mim, eu acho ela bem complexa. E você Então, atua no RPPS. eu atuo no RPPS. Eu sou contadora do RPPS. Então, eu já vou te dizendo, olha, a parte de atuária é uma das principais do RPPS. Eu posso Sim, dizer para vocês assim que no meu modo de ver, né, na minha visão, eu também atuo em RPPS, assim, a parte de investimentos é fundamental. Você tem que ter uhum, bons investimentos, boa rentabilidade, para o patrimônio do fundo estar sempre crescendo, sempre atingindo a meta atuarial e assim por diante. Mas, se você não tiver um bom estudo atuarial e uma boa gestão atuarial, dá problema sim, no RPPS, sim. tá? É. Então, por isso que é importantíssimo. Não, sim, com certeza. Então, o que que acontece? Nessa disciplina aqui, eu vou falar rapidamente, assim, o que que nós vamos estar vendo, né? A Ieda já fez o módulo 1. Então, no módulo 1, a gente vai falar um pouquinho do RPPS, né? Conceito, evolução, estrutura constitucional, até para dar uma noção, apesar que eu acho que vocês já fizeram governança, não fizeram? A outra disciplina é governança do senhor, né? Então, governança vocês já É, a outra fizeram? disciplina é governança. Ou estão Isso. fazendo tudo junto agora? Eu ainda não, professor. E Eu ainda você, não, estou Ieda? fazendo junto. Ah, você está fazendo Não, junto, Maela? eu,
Não, eu tive governança, mas governança acho que do setor público, né? Agora estou tendo uma governança Do já RPPS. no RPPS. Tá, então, daí em governança a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas questões, né? Uhum. No módulo 1 também a gente vai falar um pouquinho de origem e evolução dos RPPS, né? Disposições preliminares da ciência atuarial. Quem são os representantes do RPPS e do ente federativo? Isso perante a atuária, tá? As avaliações, né? Quais são as avaliações atuariais? Vai falar um pouquinho da avaliação atuarial inicial. Eu até já posso estar falando para vocês, porque na própria aula gravada eu até deixei bem claro isso, né? Com a reforma de 2019, né, a emenda 103, ficou proibido, né, a criação de novos RPPS. Então, desde novembro de 2019 para cá, não é mais permitido criar novos RPPS. A avaliação atuarial inicial de um RPPS só era feita no momento em que você criava o RPPS. Então, para criar um RPPS, você tinha que fazer essa avaliação atuarial inicial. Então, seria uma projeção do que se esperaria com aquele RPPS. Perfeito? Como a lei não permite mais a criação de novos RPPS, então nós podemos dizer que a avaliação atuarial inicial ela não existe mais. Agora, aqui no Brasil, é aquela questão, né? Muitas leis elas proíbem e depois elas voltam atrás. Então, pode ser que daqui, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, não sei, um governo venha e fala, não, ó, vou deixar criar novos RPPS. Então, daí vai ter que entender que tem que ser feito antes de oficializar, antes de o RPPS estar oficialmente criado, tem que estar dentro do projeto de criação, né, de elaboração dele, uma avaliação atuarial inicial, que vai projetar as perspectivas atuariais daquele RPPS, tá? Certo. Também temos a avaliação atuarial dos RPPS em extinção. Então, vamos supor, a prefeitura, o governo estadual resolveu que não vai manter mais o RPPS. Ele prefere que, a partir de uma determinada lei, né, tudo tem que ser através de legislação, os novos servidores sejam contribuintes do regime geral, ou seja, do INSS. Então, tem que ser feita uma avaliação atuarial desse RPPS que está em extinção. Por quê? Você não pode simplesmente acabar com o RPPS e falar assim, acabou, acabou. Então, agora todo mundo, né, vai passar para o INSS. Não pode. Quem já era servidor, já era aposentado, pensionista, continua sendo segurado do RPPS até que o último segurado venha a falecer, tá? Então, assim, mesmo que você extingua o RPPS, é uma coisa que vai levar muitos anos para efetivamente atingir a extinção. Não é uma coisa imediata, ok? Uhum. Então, enquanto o RPPS ainda tiver com segurados, tem que ir fazendo as avaliações atuariais desse RPPS em extinção. E aí, vamos dizer assim, chega um ponto que o RPPS não vai mais conseguir bancar as aposentadorias e pensões daquelas pessoas seguradas. A prefeitura ou o governo estadual é obrigado a manter essas pessoas aí até que elas venham a falecer. Tá? Essa é a legislação. Tá certo. Mesmo que o governo resolva fazer um acordo com o INSS e passar esses servidores para o INSS e passar o dinheiro também, é óbvio, né? Ele é obrigado a manter assim. Vamos supor que o INSS tem um teto, né, de contribuição e tem um teto de benefício. Se as pessoas que ganharem acima daquele teto, a prefeitura ou o governo tem que complementar o que o INSS não vai estar pagando. Para o Nossa, servidor não ficar prejudicado. Tá bom? certo. E temos também, né, alguns beneficiários que podem ser mantidos pelo Tesouro. Então, isso acontece com pessoas que, lá em 1988, né, nós tivemos casos de pessoas que ou eram concursadas, né,
ou até eram estáveis, né? E a Constituição garantiu que quem já tinha 5 anos de serviço público seria considerado estável, né? E que se aposentaram, mas não optaram em participar do RPPS, porque essa era uma opção na época, né? Não era obrigatório. Então, isso aconteceu, por exemplo, eu sou de Taboão da Serra, né? O RPPS Taboão foi criado em 94, né? Em 94, todos os servidores tiveram que fazer opção. Olha, então, eu não vou contribuir mais para o INSS, vou contribuir para a Taboão Prev. Aí o que aconteceu? Um pequeno grupo de servidores não quiseram fazer essa opção. E aí, o que que aconteceu? Quando criou-se o RPPS, né, e essas pessoas começaram a se aposentar, eles tiveram que ser pagos pela prefeitura e não pelo RPPS. Então, são beneficiários mantidos pelo Tesouro e não pelo RPPS. Certo? Certo. E temos a nota É, técnica atuarial e fluxos atuariais, que são demonstrativos, né? Que são feitos através do estudo atuarial, que são extremamente importantes para a gestão atuarial do RPPS. Então, é isso que a gente vai estar vendo no módulo 1. Que nem a Ieda falou, tem alguma coisa que é bem específica, é um pouquinho mais complexa, mas eu acho que assim, à medida que você vai lendo o e-book, assistindo a aula, fazendo as atividades, eu acho que é possível de estar entendendo tranquilamente, né? É que são bastante conceitos, né? Que nem Sim, é sim, parecer atuarial, é norma técnica, isso, é fluxo atuarial, é são verdade. bastante conceitos aqui. Aí a gente fica meio perdido, falando, nossa, e agora? O que que é isso aqui? E são detalhes, né, professor? É Detalhes que verdade. fazem bastante diferença. No módulo 2, nós vamos falar um pouquinho dos regimes financeiros e métodos de financiamento, das hipóteses atuariais, né, que seriam as biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. Vou falar um pouco das tábuas biométricas referenciais, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de tábuas biométricas, né, a que a gente mais utiliza, a mais usada atualmente, né, ela tem para invalidez é a Álvaro Vindas, né? Para mortalidade de inválidas é a tábua completa de mortalidade do IBGE, assim como a mortalidade geral também é uma tábua completa de mortalidade do IBGE, e são esses aí os parâmetros no caso de hipóteses biométricas, né? As demográficas, né? O que que vai acontecer? Quando na medida que as pessoas vão se aposentando, então assim, o atuário ele tem que estimar como é que vai ser a aposentadoria dos funcionários. Então, ele vai pegar a idade do funcionário quando ele entrou no regime, né? Se ele trouxe tempo de fora, tem que estar constando isso também no estudo, e mais o tempo que ele tem trabalhado. E vai verificar, olha, quando ele completa a idade e o tempo de contribuição, vai ser em tal data. Então, ele consegue fazer a estimativa de quantas pessoas se aposentam a cada ano do estudo atuarial. Então, essas são as demográficas, né? Também dá para verificar a rotatividade, né? Então, assim, quantas pessoas são contratadas, né? São novos concursados e quantos se aposentam ou quantos saem do RPPS. Quer dizer, muitas vezes acontece da pessoa sair, né? Saiu do município, não é mais servidor do município, mas foi trabalhar no estado, foi trabalhar em outra prefeitura e assim por diante. Isso também tem que estar no estudo atuarial. As econômicas, ele tem que fazer projeção de inflação, projeção do crescimento real dos salários, né? E a capacidade laboral das pessoas. E a financeira, né? Que é uma coisa bem interessante, porque ele tem que fazer a projeção da taxa de juros. Isso essa projeção, ela é fornecida pelo Ministério da Previdência, de acordo com o porte, de acordo com a idade do RPPS, de acordo com uma série de parâmetros que o Ministério estabelece. Ele vai dizer para nós, olha, o seu município, o seu RPPS vai trabalhar neste ano de 2024 com uma taxa de juros X. Então, no caso do Taboão Prévio, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma taxa de juros de 5,01 ao mês, 5,01 ao ano. Então, é IPCA
mais 5,01 de taxa de juros. O que que é essa taxa, né? É o que a gente chama de taxa atuarial. Seria a meta atuarial, né? Então, assim, a gente tem que estar conseguindo que os nossos investimentos, eles remunerem a inflação, que é a IPCA, mais 5,01% ao ano, para a gente poder atingir a meta atuarial. Então, essa é a hipótese financeira, ok? Certo. Nós temos também, né, relatórios, né, de análise das hipóteses, né? Composição do grupo familiar. Por que que é importante composição do grupo familiar? Por que que eu tenho que saber se o nosso segurado, se ele é casado, se ele não é casado, mas ele tem união estável, né? Se ele tem filho, se ele não tem filho. Por que que é importante saber disso? Você já... Pensão, né? Então, precisa lembrar, a pessoa tem direito a uma aposentadoria, mas se ele morrer, o que que vai acontecer? Nós vamos ter pensionistas. E aí eu preciso saber se a pessoa é casada ou tem união estável, porque daí o marido, a esposa, né, o companheiro ou a companheira, vai ter direito a receber uma pensão. Seja ela vitalícia, ou seja ela por tempo determinado, porque agora tem isso também, né? Se a pessoa está casada há pouco tempo, se a pessoa, o companheiro ou companheira tem uma idade muito novo, né? Ele não vai receber a pensão vitalícia, ou seja, pelo resto da vida dele. Isso também é uma mudança que aconteceu. Da Aqui mesma, houve alguns casos desse aqui no município já. O cônjuge era muito novo, aí ele já vai receber, vamos dizer, uma temporária, já tem o tempo, né, exatamente, correto, e o exatamente, final da pensão já estipulado. exatamente. A mesma coisa, sim, ele não vai receber 100% do valor da aposentadoria. Tem Sim. uma redução aí, e é inclusive se a pessoa já recebe, vamos supor que a pessoa é caso de professor ou caso de servidor da área da saúde, né? Então, eu sou professor, o meu cargo de origem é professor. Então, trabalho em Taboão, trabalho aqui no município vizinho de São Paulo, tá? E aí aconteceu algum problema, eu morri. A minha esposa, o que vai acontecer? Ela tem direito a receber a aposentadoria em São Paulo, a pensão em São Paulo e a pensão em Taboão. Só que tem um problema. Ela vai ter que definir qual das duas pensões é a mais vantajosa, se é de São Paulo ou de Taboão. Essa que ela define como sendo a mais vantajosa, ela recebe 100% do cálculo que foi feito lá. A segunda pensão, ela vai receber um cálculo proporcional, não é 100%, tá? É Mas outra aí ela mudança. receberia a pensão e a aposentadoria, professor? Não, não. Estou dizendo assim, no caso do benefício pela minha morte, seriam duas pensões, né? Que eu trabalhava em dois empregos, Ah, sim, sim. tá? No caso de professor, pode acontecer isso, né? E no caso de servidor da área da saúde, também é permitido. São o que a gente chama de acúmulos constitucionais, né? Permitidos pela Constituição, Uhum. tá? Mas, o professor, uma dúvida, né? Aqui no Ah, município, assim, até chegaram no. Foi feito muito estudo aí, conforme a nossa lei da Previdência que a gente teve que fazer. E hum. aqui no município, é assim, quando a pessoa está na ativa, tem que fazer o quê? Tem que aposentar faleceu o servidor ativo. Aí tem que aposentar ele por invalidez desse cálculo que vai gerar a pensão para o cônjuge. Aqui no município é assim. Não é, a pessoa não recebe 100%, aposenta, faz um processo como se a pessoa tivesse aposentado por invalidez. Primeiro tem que fazer isso. O Uma servidor pergunta, mas vocês sempre fizeram assim? não, foi depois da reforma da Previdência aqui do município. E o Tribunal de Contas aprovou? Tá tudo normal? Por enquanto, sim. Porque no meu modo de ver, Foi, assim, foi a lei da Previdência do município, ela foi em 16 de fevereiro de 2023. ah, Então, assim, gerou foi uma polêmica, né? Aqui no município. Então, hum, assim, ainda eu acho que esses processos não foram avaliados pelo Tribunal de Contas, porque eles vão avaliar isso agora, né?
porque começou a partir de 16 de fevereiro de 2023. Então, porque eu vou dizer para você, se eu fosse o auditor, pegasse lá um processo de pensão, que eles vão pegar por amostragem, né? Mas vamos Sim, supor que caiu na minha mão um caso desse, né? Que o servidor falecido, vocês aposentaram ele para depois conceder a pensão, eu ia falar, opa, peraí, não pode. Você não pode aposentar uma pessoa que está morta, então, mas teve entendeu? que fazer um processo de aposentadoria de invalidez. Desse Estranho. valor, se não me engano, é porque assim, eu não mexo com essa parte de benefício, como eu sou a contadora, então só a parte mais financeira, né? Com Eu só certeza, eu recebo, sei. eu recebo só os processos quando estão prontos. Então, assim, eu sei porque houve uma polêmica muito grande de chegar nesse consenso. Então, aposenta a pessoa, aí pega do valor 60%, depois 10% para cada dependente, Sim, sim, entendeu? Para poder dar os 100%, né? Mas é sim. em cima da aposentadoria por invalidez daquele servidor que faleceu. Estranho. É para pagar menos benefício, né? É para Não, pagar menos benefício. vamos dizer assim, toda a legislação nova da Previdência, ela foi feita exatamente para reduzir o gasto. Então, realmente, a reforma da Previdência já foi feita com a intenção de diminuir o gasto. Então, pagar menos para o servidor. Agora, essa questão de você aposentar uma pessoa que já faleceu e depois fazer a pensão para os segurados, nunca tinha Né? visto isso. É a primeira Eu vez. vou, eu vou me informar direito, mas assim, a discussão foi grande, que eu me recordo, mas eu vou me informar direito. Mas foi isso, que eu conversei bastante lá com o meu diretor na época, e foi isso que ele deixou claro. Primeiro a gente aposenta, e depois é tirado o percentual daquele valor que saiu daquele processo de aposentadoria. Entendi. Eu não É, sei, né? estranho. Agora vamos ver, né? Agora vamos ver o que os auditores do tribunal vão dizer em relação a isso, né? Eu não sei também como É, que está a legislação do município, como que foi feita essa lei da Previdência aqui municipal, né? pois é, vamos ver o que eles vão falar, né? Vamos aguardar. Bom, ainda para fechar o módulo 2, né, a gente vai falar do novo Comprev, que é a compensação financeira entre regimes de previdência, ou seja, entre um regime de previdência do município com o INSS, ou mesmo agora entre regimes de previdência, entre RPPS, né? Porque agora com a mudança do novo Comprev, é permitido não só compensar com o INSS, mas compensar entre regimes próprios. Então, por que que isso é feito, né? Às vezes a pessoa trabalha muito tempo numa prefeitura, por exemplo, né? Passa num concurso no estado, vai trabalhar no estado. E aí ele leva o tempo de trabalho dele naquela prefeitura para se aposentar no estado. Só que quem vai pagar a aposentadoria final do servidor é o estado, não é o município. Mas ele pagou durante muitos anos a contribuição previdenciária dele lá naquele município onde ele começou a trabalhar como servidor público. Então, agora, com o novo Comprev, você pode fazer a compensação, ou seja, aqueles valores que foram pagos pelo servidor vão ser devolvidos, né, repassados para o Estado, e aí tem todo um cálculo, uma fórmula de cálculo para fazer isso, né? Isso já ocorria com o INSS. Então, quem era da iniciativa privada, vinha trabalhar no setor público, trazia seu tempo de trabalho, depois que ele se aposentava, e a aposentadoria tem que estar homologada, né? Não é só aposentar, tem que ter a homologação. Aí você entrava com o processo pedindo a compensação. E aí o INSS devolvia o dinheiro, repassava o dinheiro para o RPPS. Ou o RPPS para o INSS quando acontecia o contrário. O servidor público saiu do serviço público, foi para a iniciativa privada e se aposentou pelo INSS. Então, aquele tempo que ele contribuiu como servidor público, tem que ser repassado o dinheiro para o INSS. Agora vai acontecer entre os RPPS, né? Já está começando esse processinho, tá bom? Certo. O módulo 3 nós vamos falar de base cadastral, que é algo extremamente importante. Então, a base cadastral dos funcionários, tanto dos servidores na ativa como aposentados e pensionistas, ela tem que estar atualizada e tem que estar em ordem, né? Com todas as informações necessárias, não só para o estudo atuarial, mas também para uma gestão
do RPPS e até mesmo do governo, né? Então, aqui em Taboão, nós temos uma legislação já no RPPS é desde 2015, e na prefeitura acho que é desde 2019, uma coisa assim, que é obrigatório, né? Anualmente, o servidor tem que fazer o seu recadastramento. Então, o aposentado e pensionista, ou ele faz via correio, ou ele faz presencial na Tabomprev. E o servidor, ele faz online na prefeitura, né? Ele faz o cadastrinho dele lá na prefeitura e depois ele vai até o RH e entrega a documentação quando há alteração de alguma coisa. Tá? Então, todos os anos tem que ser feito isso. E é sempre no mês de aniversário do segurado, né? Então, a Aqui a nossa... gente tem um problema sério com isso daí. É um problema sério isso. Ave Maria. Até assim, tivemos uma mudança de sistemas aqui no município, e até agora estamos com problema, né, da geração desse banco de dados aí nos RHs. Meu Não Deus! conseguiu gerar. Desde outubro, professor, a gente está em cima da empresa, eles não conseguem gerar o relatório para a gente. Tá bem complicado mesmo. Assim não dá para trabalhar, né? E é muito delicada essa situação, porque é que nem assim, uma boa ideia, tá? Porque aqui no município não tem essa legislação obrigando o servidor a fazer esse recadastramento. Eu acho que isso é muito importante, porque nós que trabalhamos no RPPS, a gente tem muita dificuldade com isso, muita dificuldade de pegar, porque o funcionário quer o salário na conta, né? Sim, claro. Então, não quer saber se tem, se não tem, ele quer o salário na conta. Então, mas só que esses deveres deles aí, eu acho que a gente tem que colocar, obrigar, né? Se não fazer, fica sem salário, Então, porque é muito complicado. aqui em Taboão Eles é não levam assim. a sério. O servidor nativo, se ele não fizer o recadastramento no mês que ele faz aniversário, o RH faz um informe para o setor dele, né, o chefe responsável do setor, e ele tem um prazo de, no máximo, acho que são 5 dias, para comparecer no RH e fazer a atualização. Caso contrário, ele fica sem pagamento. É suspenso o Nossa, pagamento sério. dele. E Tem que no ser caso rigoroso de mesmo. aposentados e pensionistas, o que que acontece? A legislação federal não permite que a gente suspenda o pagamento. Então, o que que nós fazemos? Nós não suspendemos, nós colocamos o pagamento em tesouraria. Então, para o servidor aposentado ou pensionista que não fez o recadastramento poder receber, ele tem que comparecer presencialmente na Tabomprev para poder ou pegar um cheque administrativo para poder receber, ou regularizar a situação dele, e aí a gente faz o pagamento na conta do banco. Ah, Não perfeito. suspende, certo? Não é Aham, não suspensão. entendi. Simplesmente Aham, o pagamento está depositado em tesouraria. Então, sim, sim. não estamos descumprindo a lei, né? Mas isso Uhum. é muito importante, que força. Tanto é que aqui, como já fazem vários anos que os nossos aposentados e pensionistas têm que fazer o recadastramento, eles vêm de boa. Tem gente que faz pela internet, aliás, pela correio, né? Tem algumas pessoas que fazem pelo correio porque não estão no município, né? Estão viajando, estão em outro estado, alguma coisa assim, mas a maior parte vem. Inclusive, nós temos até uma situação engraçada, né? Que tem grupos de aposentados que vêm no mesmo dia. Então, às vezes, tem um grupinho de professores que vem tudo junto, né? E fica sentado, conversando. Ah, quanto tempo, não sei o quê. Eles Aham. marcam para se encontrar. É até Aí, interessante isso. bacana. Legal, né? É. É. Ainda dentro do módulo 3, nós vamos falar da apuração dos custos e compromissos. Então, ver quanto que o RPPS gasta, né? Isso é importante para saber se a gente está dentro do limite da taxa administrativa, né? Que é algo muito importante, né? Vamos falar um pouquinho dos benefícios em regime de repartição simples, repartição de capitais e cobertura, regimes de capitalização, né? O plano de custeio, isso é muito importante, né? E quando a gente fala de plano de custeio, eu estou dizendo assim, a prefeitura ou o governo do estado, ele tem que estar contribuindo com uma parcela para a aposentadoria dos seus servidores, né? Então, nós contribuímos, no caso da Taboão da Serra, com 14%, a prefeitura é 18,35%. Essa é a alíquota da prefeitura. Só que tem um detalhe, o nosso RPPS ele é considerado como deficitário atuarial.
Então, a prefeitura tem que fazer a cobertura desse déficit atuarial. E, através do estudo atuarial, é feito, então, implementado um equacionamento por cobertura por alíquota, né? Então, dos 18,35, a prefeitura hoje contribui com 30 e praticamente 35%. É o que ela está contribuindo, que é para cobrir com o que falta, né? O que está em déficit na Vocês Previdência. têm segregação de massa lá, professor? Não, não temos. Ah, nós temos aqui. É, É. então, então a segregação de massa é um outro tipo de equacionamento do déficit. Uhum. Então, um A é gente está pela... recebendo aporte de cobertura de insuficiência financeira do grupo financeiro. Exatamente. Do previdenciário entramos também com déficit atuarial. Agora a gente começou a receber também aporte de déficit atuarial. Então, está cobrindo os dois, o financeiro e Hoje o é regime de difícil, né, capitalização, professor? né? Oi? Não entendi. Hoje é difícil pegar um RPPS que não seja deficitário. Hoje é muito Sim. difícil, a maioria é. Ao invés deles estarem capitalizando as contribuições dos servidores, eles estão pagando benefício de aposentado. Então, É me parece complicado. que o único RPPS que eu sei que está numa situação confortável, se eu não me engano, é Cubatão. Porque a prefeitura de Cubatão ela recebeu um valor altíssimo, né, de royalties de petróleo, quando houve aquela exploração do pré-sal, então foi dividido lá os valores do royalties do petróleo, e a prefeitura foi e pegou um valor alto mesmo, não lembro exatamente quanto, né, mas colocou tudo isso como cobertura de déficit do RPPS de Cubatão, né? E eles colocaram até um valor acima do que precisava. Então, Cubatão está superavitário. Mas só por isso também, né? Exceção, né? É uma exceção, É, com certeza. é. Então, olha, tem que verificar os prazos de implementação. Então, a partir do momento que é detectado que o Instituto, né, o RPPS, está com déficit, você tem um prazo para poder implementar. E isso tem que ser através de lei. Você não pode fazer mudança de alíquota simplesmente porque você quer, ou você não pode fazer segregação de massa só porque é necessário, né? Tem que ter tudo uma legislação. Vamos falar um pouquinho do custeio administrativo. Até 2019, o custeio administrativo era para todo mundo era 2%, né? Só que a base de contribuição, a base de cálculo, né? Eram todos os valores pagos de aposentadorias e pensões e mais todos os valores pagos para os servidores ativos, né? Os segurados ativos. Depois eles fizeram uma mudança, né? Então, hoje, por exemplo, o Tá Prev, nós somos um RPPS de grande porte já, né, na nossa legislação, a nossa taxa administrativa ou custeio, né, é 2,4 sobre o valor de contribuição dos servidores ativos. Então, não entra mais na base de cálculo que a gente paga de pensão e aposentadoria, só o que recebe do servidor ativo. E é suficiente para manter o RPPS, tá? Então, como eu falei, a gente tem que falar um pouquinho do que é o equacionamento do déficit. Pode ser feito por amortização, que é ou por alíquota, né, suplementar, ou por aportes, né? E o caso da segregação de massa. Então, aí é quando você separa regime de capitalização e regime financeiro. Capitalização, os segurados que vão continuar no RPPS normal, contribuindo, prefeitura, servidor, tudo mais. E o financeiro, aqueles que estão segregados porque eles estão no plano velho, vamos dizer assim, né? O plano anterior. É muito estranho isso aí, eu não acho muito legal, não, mas é uma das coisas previstas na legislação, né? E o último módulo nosso, nós vamos falar de aporte de bens, direitos e demais ativos, né? Então, no caso de déficit, a prefeitura pode até falar assim, olha, eu vou doar um terreno, então vou dar um terreno, vou dar um prédio, vou dar um imóvel, sei lá, né? Alguma coisa assim, para que o RPPS possa abater do seu déficit. Só que para isso, antes de fazer isso, tem que ser feito um estudo atuarial específico para isso, e verificar se isso realmente vai ajudar ou não, tá? E existem alguns casos também que tem imóveis que a prefeitura não pode estar passando para o RPPS. Porque qual é o objetivo? Que o RPPS pegue aquele imóvel ou aquele bem e venda.
e com o dinheiro ele abata do déficit atuarial. Ou que aquilo ali renda algum aluguel, alguma coisa para o RPPS. E tem imóveis que ou você não pode vender, ou alugar também às vezes não é tão vantajoso. Então, tem que ser feito antes de fazer esse aporte de bens, né? Tem que ser feito um estudo atuarial específico para ver se isso é vantajoso, para ver se isso é bom para o RPPS. Tá? Ah, redução do plano de custeio. Eu posso reduzir a minha alíquota suplementar ou os meus aportes financeiros para cobrir o déficit, né? Só pode acontecer se você fizer um estudo atuarial e o RPPS saiu do deficitário e passou para superavitário e com a homologação do Ministério. Então, mesmo que o RPPS esteja superavitário, o estudo atuarial já mostrou isso, eu tenho que fazer um processinho e pedir que o Ministério da Previdência dê o ok. Aí pode reduzir ou a alíquota suplementar ou o aporte mensal de recursos para a RPPS para cobrir cobertura do déficit. Antes disso, não pode. Tá? Além disso, tem o DRA, né, que é o demonstrativo do resultado da avaliação atuarial, que é feito anualmente, com base no estudo atuarial. Também temos o relatório da avaliação atuarial, a gestão atuarial, que é importante, ou seja, você ficar acompanhando, né? Por que que de um ano para o outro aconteceu de você aumentar o déficit, ou você estava superavitário e passou a ser deficitário, por quê? O que foi que aconteceu? Então, os gestores do RPPS precisam entender por que que isso está acontecendo, o que está ocasionando essas mudanças no estudo atuarial. Isso é gestão atuarial. Vou falar um pouquinho também do progestão e a gestão atuarial. O progestão é importantíssimo também, e dentro desse seria a modernização da gestão do RPPS através do progestão, nós temos um quesito que é a gestão atuarial. Então, por que que a gente tem que estar preocupado com isso, né? E falar um pouquinho do perfil atuarial dos RPPS. Esse perfil é definido pelo Ministério da Previdência. Então, com base nas situações de estudo atuarial, com base na quantidade de segurados e na quantidade de ativos e pensionistas e aposentados, né? Eles fazem uma série de cálculos lá, fazem as ponderações e dizem, olha, o perfil atuarial do seu RPPS, pelo porte, por isso, por aquilo, pelo volume de recursos, é nível tal, nível tal ou nível tal. De acordo com isso aí, vai estar impactando também o estudo atuarial e vai estar impactando também algumas outras coisas, tá? Mas tudo isso também é definido pelo Ministério, né? Esse caso do perfil não é definição do RPPS. E aí a gente fecha os 4 módulos na nossa disciplina. Tá bom? Bastante conteúdo, né? É bastante conteúdo, mas não tem jeito para a gente poder falar sobre ciência atuarial. E olha que ainda ficou coisa de fora, viu? Com algumas coisas de fora, mas não tem jeito, é isso mesmo, né? Tá, Tá bom, joia. Mayara, tá Professor, bom? o senhor tem a data Tranquilo, professor. das entregas dos trabalhos? O Data prazo das dele? entregas, eu acho que tá, Tá tá tudo no lá, nosso, né? tá no nosso calendário. Tá no Tá no... calendário? Tá, eu vou dar uma Sim. olhadinha lá depois. Para não Ó, deixar acumular as coisas, né? Tem que. pelo nosso calendário, está dizendo assim: atividade individual, no máximo 18 de março, é a data máxima. Se puder entregar antes, beleza, né? E a Uhum. atividade em equipe é 30 de março, que é o dia da prova. Então é bom entregar antes, né? Eles 30 de deixaram tudo para março, o mês de março. 18 de 30 de março março individual, cai no sábado, 30 de março sábado. mesmo. Exatamente. Que é a Ok. data da prova. Então, você pode entregar a atividade em equipe até 30 de março, até o dia da prova. Ok. E o individual Professor, até o dia 18. os fóruns também vão ter datas para poder participar? Ou o Olha, senhor vai deixar aberto? tem data para participar, mas eu costumo deixar aberto porque eu sei que às vezes a pessoa acaba se enrolando durante o curso, então eu não fico fechando o fórum, não. Eu deixo aberto, tá Ah, bom? beleza. Mais alguma dúvida? Não, Não, tá vi não. tranquilo. Beleza, então.
Eu vou estar disponibilizando depois a aula gravada, né? Daí, quem quiser dar uma olhada, é só acessar lá o link e assistir, tá bom? Tá ótimo, professor. E Tá qualquer bom, dúvida, professor. gente, Obrigada. mandem mensagem para mim, tá bom? Tá, Beleza. Perfeito, tá então. jóia. Fiquem com Obrigada. Deus e bons estudos. Obrigada. Ótima Obrigada. noite. Tchau, Tchau. Boa tchau. Boa noite. noite.